noite a todos. É um prazer, viu, estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema tão caro para mim, né, que é neuromodulação, que eu adoro, e, sobretudo, sobre EMT, que eu acho que a maioria tem pouco contato, às vezes fica algo em dúvida da indicação, de quando indicar, para que serve, né? Eu acho que vai ser bem bacana a gente entender o funcionamento e que perfil de paciente pode se beneficiar com a técnica. A neuromodulação, né, por si, é o uso de uma corrente elétrica capaz de induzir algum efeito terapêutico. Esse efeito terapêutico, conduzido por essa corrente elétrica, pode ser diretamente no sistema cerebral ou através de a formação de um campo eletromagnético que vai gerar uma outra corrente elétrica para gerar esse efeito terapêutico, que pode ser da ordem emocional, comportamental ou motora. O uso terapêutico, eles também, além da psiquiatria, pacientes que têm problemas vinculados apenas à neurologia também se beneficiam bastante e se dividem basicamente em duas técnicas, as não invasivas e as invasivas. No entanto, isso é uma classificação algo artificial, mas, em tese, a não invasiva são aquelas que a gente não implanta, né, um dispositivo dentro do paciente, faz de maneira externa, normalmente não tem sedação, não necessita de anestesia, como é o caso da EMT, né, e da eletromagnetoconvulsoterapia e a própria ECT, que fica, na verdade, na interseção entre as duas. E a invasiva, como a Deep Brain Stimulation, que é quando você, de fato, precisa abrir o cérebro do paciente, colocar um dispositivo, né, para que aquele dispositivo, naquele local ideal, comece a fazer os efeitos desejados, ou através do VNS, que é um pouco mais comum para o controle de epilepsia. A história e como funciona, né, esse dispositivo. Os estudos datam desde a década de 60 e 70 e antes era chamada de polarização cerebral. No entanto, só em 1985 foi que se fez a primeira máquina de estimulação eletromagnética transcraniana, que foi aqui na Universidade de Sheffield, lá na Inglaterra, com Anthony Barker. É uma máquina bem antiga, né? Isso que ele segura na mão é a bobina, que a gente usa para estimular o cérebro do paciente. E logo aqui é o mecanismo de como isso funciona. Aqui nós podemos ver dois círculos, né? Um mais escuro e embaixo um mais clarinho, e essas setas tracejadas. O que é que isso quer dizer? Quando a gente aproxima a bobina na cabeça do paciente, aquilo vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai gerar um campo eletromagnético, né, transversal, que, a depender da profundidade, da intensidade, da frequência do impulso, vai atingir a parte do cérebro que eu quero inibir ou estimular para ter o benefício terapêutico. Aqui é uma seção, né, de EMT. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa moça está com a touca, não é porque ela acha bonito. Ela falou, vou para a sessão de EMT, vou botar uma touca, ficar diferentona. Não, não é. E aqui ao lado existem um dos equipamentos que é fundamental para a técnica, que são as bobinas. Vocês podem ver que elas têm formatos muito diferentes, porque, a depender da bobina, a gente vai estipular um protocolo específico visando a profundidade que a gente quer atingir nesse cérebro e a potência para diferentes tipos de indicações clínicas. Aqui, a primeira é a bobina circular, simples, que é a mais antiga. Tem a bobina em 8, a bobina em duplo cone e a bobina H7. Só para vocês terem noção, a H7 é uma bobina exclusiva que funciona apenas para o toque. Não tem para outra indicação. Para fazer um tratamento para depressão, tem que usar uma bobina H1, né? Ou seja, é muito personalizado mesmo, e a bobina é um desses fatores que a gente muda no parâmetro na hora de fazer a EMT. Os estudos de EMT surgiram a partir de estudos de neuroimagem funcional. O que é isso, né? Foi se investigar o quanto de fluxo sanguíneo se tinha em uma determinada área do cérebro frente a um paciente, por exemplo, com depressão, com toque, que área era mais consumidora de glicose, que tinha um metabolismo mais importante. Logo, a partir disso, foram mapeados algumas áreas cerebrais para que a gente, de acordo com a patologia que o paciente apresentasse, pudéssemos tanto estimular essa área, se ela tivesse, né, porventura,
hipoativa ou, por exemplo, uma depressão ansiosa. Tentar inibir a área em que ela estivesse com maior fluxo sanguíneo, estivesse com maior descarga e impulso elétrico associado. Aqui a gente tem uma imagem, né, neurofuncional de um cérebro normal, primeiro, e as cores por si falam, né, logo em seguida, com um paciente com declínio cognitivo leve e, por último, o paciente com Alzheimer, com alargamento dos ventrículos. Você vê que, de fato, a quantidade de energia que chega nas áreas é bem menor, o que corresponde ao fato do paciente com Alzheimer ter uma involução cortical muito importante. Lembra daquela moça que usou uma touquinha? Então, a gente usa a touquinha por quê? Nós, com base no protocolo, precisamos demarcar exatamente as áreas em que iremos fazer os protocolos. Para isso, nós colocamos a touca do paciente e utilizamos um sistema chamado 10-20. Esse sistema 10-20 é utilizado na marcação por eletroencefalograma. Isso é crucial, porque uma vez que essa touca é marcada a partir da medição que o psiquiatra faz apenas com a touca e com a fita métrica, a partir de então, a gente vai decidir onde a gente vai estimular, com que intensidade, frequência, que bobina, a depender do protocolo que a gente vai estipular para ele. Existem áreas já muito consagradas na medicina, né? E aqui existe, como eu havia dito, o sistema 10-20 e algumas recomendações. Por exemplo, eu quero fazer um tratamento do paciente com toque. Eu não posso fazer em qualquer área da touca. Eu preciso fazer no sistema motor auxiliar. Então, eu tenho que posicionar a bobina imediatamente aqui, no SMA. Se for uma depressão melancólica, eu preciso fazer um estímulo de alta frequência nesse paciente, que, de acordo com os estudos de neuroimagem, está hipoativa na área F3. Se for um paciente com esquizofrenia, os estudos de neuroimagem mostram o quê? Que existe uma área mais excitável do cérebro, que corresponde à área da touquinha, que eu havia dito que a gente marca, no TP3. Ou seja, não há aleatoriedade, né? Essa marcação é fundamental para que a gente consiga localizar bem, mesmo que de maneira externa, essa anatomia para que esse campo elétrico consiga gerar o campo magnético para gerar um potencial de impulso nessa região do tecido cerebral a qual está adoecida. Mas, antes disso tudo, a gente bota a touquinha no paciente e precisa testar o limiar motor, que é a quantidade mínima de intensidade que a gente tem que colocar para, a partir de então, gerar uma contração muscular. O que é que acontece? O paciente senta, coloca a touquinha, marca e a gente coloca o aparelho, certo? O limiar motor é a quantidade mínima de pulso que o paciente consegue efetivamente ter uma contração. Pelo cruzamento dos nervos, eu coloco o aparelho, por exemplo, no lado direito e vou testando até o limiar em que ele consegue apresentar uma contração muscular. Ok? Esse limiar é muito importante porque ele varia, né? E, por isso, a gente precisa fazer essa testagem toda semana. E, obviamente, varia de acordo com cada procedimento e protocolo que a gente vai utilizar no paciente. De maneira um pouco mais biológica, digamos assim, pode ficar, né? Tá, Léo, eu entendi. Existem áreas no cérebro que podem estar hipoativas ou hiperativas. E eu entendi que, ao emitir campos eletromagnéticos nessas áreas, inibitórios ou excitatórios, vai ter um benefício. Mas como é que eu consigo medir esse benefício? A partir de quê? E a partir de que estudo? Com que embasamento? Eu consigo dizer que, de fato, isso vai trazer um benefício para além daquele visto clinicamente. Existem, né, os protocolos de alta frequência ou excitatórios e de baixa frequência inibitórios. E isso ocorre porque nós vimos que existe um processo de neuroplasticidade. A sinapse fica ou mais forte, onde a gente deseja que ela seja excitada, ou mais fraca, né? E isso depende muito do fator neurotrófico funcional, que é derivado do cérebro, que é um fator importantíssimo para que esse cérebro como eu posso dizer, se regenere e as sinapses fiquem mais fortes, com mais conectividades, mais receptores. E, para além disso, existe a questão do glutamato, né, que faz algo muito semelhante ao que a gente discute com o Spravato, que é a expressão de novos receptores em AMPA, que irá fazer com que receptores NMDA expressem cada vez mais receptores AMPAs, peguem o glutamato e, com isso, bombe a sinapse e o paciente, de fato, melhore,
né? Ou, se for um protocolo inibitório, eu vou fazer o quê? Todo o processo, só que inverso. Vou inibir esse receptor para que ele não receba o glutamato e, com isso, haja uma inibição da área que eu não desejo que tenha algum estímulo. O EMT é um procedimento extremamente seguro. O paciente chega, ele não precisa de anestesia, não precisa de jejum, não precisa estar acompanhado, porque ele pode vir sozinho e voltar sozinho para casa, sem nenhum problema. A depender do protocolo, né, as sessões podem durar de 20 até 30 minutos. Os protocolos costumam ser, em média, na fase aguda da doença, de 20 a 30 sessões, que costumam ser feitas diariamente. Apesar de 20 a 30 minutos, o paciente, de fato, precisa se comprometer e vir ao serviço de segunda a sexta, na fase aguda de doença, né? O que leva mais ou menos um mês, né? É importante checar as medicações que o paciente vem em uso sempre. Por quê? Por exemplo, o paciente chega, né, e fala assim, ontem eu tive uma consulta com o meu psiquiatra e ele passou um anticonvulsivante. Se ele traz essa informação, é importante que eu tenha que checar de novo o limiar motor dele. Porque, se ele está tomando anticonvulsivante, provavelmente esse limiar motor vai ser maior. Então, se eu simplesmente chegar com uma padronização e colocar o mesmo limiar da sessão anterior, com certeza eu não vou conseguir atingir aquela área motora. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado em revisar isso com o paciente, sessão a sessão. Doutor Léo, eu tive uma consulta com meu psiquiatra há 2 dias e ele botou bupropiona. Pronto. Logo, provavelmente, esse limiar motor vai ser menor. Doutor Léo, essa noite eu não dormi bem. Se não dormiu bem, provavelmente esse limiar motor vai estar menor. Doutor Léo, não dormi bem e tomei 4 miligramas de Rivotril. Então, esse limiar motor vai ser maior. O que eu quero dizer com isso? É muito importante, para além de uma técnica que parece ser algo muito estanque, né? Não é simplesmente a gente chegar, é toque, vou ajustar o parâmetro e colocar, dar o play e esperar os minutos passarem. Não, é muito para além disso, né? A técnica entra em função, tem uma função muito importante, mas jamais vai quebrar o vínculo fundamental entre o paciente e o médico que realiza o procedimento naquele momento. Como eu havia dito, não precisa, né, de anestesia, de sedação ou jejum, por isso também é muito seguro. Existem indicações na depressão unipolar e na depressão bipolar, né? Na depressão unipolar, a gente nota que a área F3, né, como eu havia dito, que é essa daqui, central, frontal, pré-frontal, dorsolateral esquerda, ela está hipoativa. Mas, se ela está hipoativa, eu vou fazer um procedimento de excitabilidade dessa área, ok? Mas, por exemplo, eu conversando com o paciente e notar que é uma depressão ansiosa, eu não posso excitar essa área. Eu tenho que inibir a área do outro lado. Por quê, Léo? Porque nós notamos que existe um maior fluxo de sangue, maior metabolismo de glicose, justamente na área contralateral, frontodorsolateral direita. Então, assim, existem essas peculiaridades. Na alucinação auditiva, na esquizofrenia, o ECT é aprovado na esquizofrenia refratária, que mantém apenas a alucinação auditiva, né? Se, por exemplo, Léo, eu tenho um paciente que tem esquizofrenia refratária, está com 800 miligramas de clozapina, mas ainda mantém a alucinação visual. Não está aprovado para isso. Não mostrou benefício. Apenas para aqueles que mantêm a alucinação auditiva medicados com antipsicótico. Transtornos de ansiedade relacionados, como TAG, transtorno de pânico, e TEPT, também podem ser utilizados e com benefícios importantes com o uso da EMT, e também o TOC, sendo que existe uma ressalva. Toda vez que o paciente com TEPT vai fazer o EMT, é muito importante que ele seja exposto àquela memória traumática, para que ele tenha um maior benefício entre as sessões. Assim como no TOC, aquilo que desperta para ele um pensamento obsessivo ou um comportamento compulsivo. Essa exposição durante o tratamento mostra melhores resultados do que quando feitos isoladamente, sem essa exposição. E para a dependência química, existem estudos muito importantes, sobretudo para a dependência de nicotina. Ainda não existem estudos muito robustos vinculados ao uso de cocaína, álcool, crack e outras substâncias, mas o de nicotina parece ser bem robusto, o que parece ser muito importante, sobretudo naqueles que não conseguem tolerar,
né, o uso da bupropiona, por exemplo, não querem ter o uso do adesivo, não querem se expor ao uso da medicação, é uma alternativa não farmacológica que a gente pode utilizar, inclusive, em um curto espaço de tempo, quando comparado ao uso da medicação, que demora, em média, 10 semanas. Existem algumas indicações neurológicas, como a AVC, sobretudo na linguagem, nas áreas de Broca. Quando o paciente começa a falar assim, a gente vai, né, na área de Broca e estimula essa área. Isso tem uma resposta significativa. Se o paciente tem questões motoras vinculadas ao AVC, isso também tem uma questão muito positiva, para além de melhorar a questão da orientação visoespacial. Relacionado à dor crônica, o MT ele poupa o uso de analgésicos, porque ele faz com que uma área estimulada ela produza mais zonas opioidógenas endógenas do paciente. Logo, ele vai ter menos necessidade de recorrer a um opioide analgésico, o que, inevitavelmente, reduz as chances dele estar exposto a uma substância potencialmente com risco de dependência, né? Para o Parkinson, tanto na área motora, também pode ser estimulada para melhora, e assim como para a depressão com Parkinson, que costuma ser um grande desafio, né, na psiquiatria. A esclerose múltipla tem benefícios, sobretudo, na área motora das pernas, porque melhora a marcha e diminui a espasticidade das pernas dos pacientes. Na epilepsia tem pouca evidência, mas o que é que se imaginava? Que, uma vez que se identificava o foco epileptogênico, se eu inibisse aquela área, logo o paciente teria menos crises, né, de epilepsia. No entanto, os estudos não mostraram haver algum benefício em relação a isso. Alguns sim, outros não, então é algo que a gente não pode fechar como indicação formal. E no Alzheimer, existem protocolos muito rígidos e específicos, com benefícios bem claros, mas ainda não chegou aqui no Brasil, né? Foi um protocolo feito em Israel. Provavelmente amanhã o doutor Luiz Fernando vai comprar, porque ele sabe que não tem aqui, né? Mas ele vai resolver isso já já. Existem algumas contraindicações, né? Que são, por exemplo, placas de ferro-metal no corpo. Paciente que tem uma história de aneurisma e tem um clipe metal, por que Léo não pode fazer? Porque o tecido cerebral ele aumenta, de fato, de temperatura em 0,1 graus Celsius durante o procedimento, que não traz nenhum dano. No entanto, esse aparelho, né, ferro-metal magnético, ele pode aumentar ainda mais a temperatura. Logo, isso fará com que possa haver algum dano cerebral por conta disso. Logo, a gente não faz nessas condições. O implante coclear também, pelo risco de desconfigurar, deslocalizá-lo, né? E também pelo risco de alta temperatura, nós não fazemos. O marca-passo pode ser feito desde que essa angulação da bobina não seja sobre o marca-passo. Se for assim, tudo bem, né? Engraçado que os pacientes eles são recomendados a utilizar fones de ouvido, porque a máquina ela emite algum barulho importante, né? Inclusive, é um efeito colateral, desconforto auditivo pós as sessões de MT. Então, eles são orientados a usar fones de ouvido. No entanto, eles são orientados a usar fones de ouvido tradicional, com fio, porque os fones de ouvido Bluetooth, eles desconfiguram e pode até danificar. Assim como o próprio celular. Tipo assim, entra com, né, com a depressão, sai irritado porque quebrou o AirPod caro. Não, isso não é infrequente. Inclusive, né, a própria pessoa que está lá fazendo não é indicado que faça com o celular perto. Não porque vai ter uma interferência na máquina, mas vai ter interferência no seu aparelho. Né? Então, assim, deixa longe e faz tranquilamente. Mas eles ficam, porque você não disse que era. Já avisei, não pode ser sem fio. Mas, enfim. A gravidez é algo controverso, mas assim é possível, desde que entre a bobina próxima, né, à calota craniana e a altura uterina não tenha menos do que 70 centímetros. Como isso fica difícil, às vezes, né, a gestação é algo que, inevitavelmente, a altura uterina tende a crescer e essa distância diminuir, fica algo aí em dúvida de se a gente deve manter isso ou não, né? Fechar bem a indicação. Para crianças, já foi tentado até 2 anos de idade. No entanto, pela questão do desenvolvimento neuronal, as podas neurais, os marcos de desenvolvimento na infância, ainda é algo contraditório e não aprovado para crianças por conta disso, porque é um cérebro ainda em formação. Logo, né,
ainda não tem esse tipo de aprovação. Alguns efeitos adversos que são comuns, né, no AMT, que é um risco potencial de você provocar uma convulsão. Tanto que a gente tem que testar o limiar convulsivo. Se o limiar convulsivo do paciente é 50 e eu boto 100 na máquina, vai dar algum problema. Se o potencial dele é 50, 2 dias ele não toma os 2 gramas de ácido valproico, que é o anticonvulsivante, e eu mantenho aquele mesmo limiar convulsivo, a chance de ele ter uma convulsão é muito grande. Por isso que essa conversa tem que ser, de fato, diária. É um risco potencial. Tratando depressão também, você vê que funciona, porque pode ter uma virada maníaca ou de hipomania no curso de tratamento de depressão com EMT. Então, de fato, mostra o potencial de melhora no humor, né? Pode ter um desconforto local no lugar da aplicação, cefaleia, vermelhidão e algum prurido. Isso é possível e tem o incômodo auditivo. Eles são recomendados a utilizarem fones de fio ou então protetores auriculares, né? Eu acredito que sobre a MT é basicamente isso, como funciona, as indicações. Espero ter sido claro, mas se não, por favor, perguntem. Obrigado, gente.